Da última ceia à ressurreição, explorando a paixão e a história da Páscoa. Introdução. Bem-vindos, buscadores da verdade, a uma jornada através dos véus do mistério e da revelação. À medida que a Páscoa se aproxima, embarquemos numa viagem às profundezas da Semana Santa, da passagem sagrada da última ceia à ressurreição. Imagine-se no limiar da história, onde as fronteiras entre o terreno e o divino se confundem na obscuridade. Neste momento sagrado, o ar está carregado de antecipação, como se o próprio cosmos prendesse a respiração em antecipação ao que está por vir. A cada passo à frente, você é atraído mais profundamente pelas correntes da sabedoria antiga e da verdade atemporal. Os ecos de eras passadas acenam para você seguir em frente, sussurrando segredos há muito esquecidos e mistérios ainda a serem desvendados. Juntos, vamos aventurar-nos no coração da história sagrada, uma história de amor e traição, sacrifício e redenção, morte e ressurreição. Prepare-se para desvendar a enigmática tapeçaria que entrelaça os fios da fragilidade humana e da graça divina. Ao percorrermos os corredores labirínticos da Semana Santa, possamos descobrir os tesouros escondidos nas suas profundezas. Que os mistérios da Páscoa iluminem o nosso caminho e nos inspirem a procurar a verdade para além dos limites da percepção comum. Juntem-se a nós, queridos buscadores, enquanto embarcamos nesta odisseia de fé e descoberta. Inscreva-se em nosso canal para desvendar os segredos de todos os tempos e se aprofundar nos mistérios do espírito humano. A última ceia. Entre na câmara íntima, onde o ar está pesado com o cheiro de pão recém-assado e o brilho suave da luz das velas dançando nas paredes. Aqui, entre orações sussurradas e conversas silenciosas, Jesus reúne seus discípulos para uma comunhão final ou um banquete sagrado que transcende o tempo e o espaço. Ao tomar o seu lugar à mesa, observe os rostos daqueles que estão reunidos, os pescadores e os cobradores de impostos, os fanáticos e os que duvidam, todos reunidos por um chamado divino. Nos olhos deles, você vê um reflexo do seu próprio anseio por significado e propósito, seu próprio anseio por conexão com o divino. Observe como Jesus, a personificação do amor encarnado, pega o pão e o vinho, símbolos de sustento e sacrifício. Com mãos que curaram os doentes e confortaram os cansados, ele parte o pão e partilha o cálice, transmitindo a cada discípulo um mistério sagrado, ou um vislumbre do divino dentro do comum, um sabor da eternidade aqui e agora. Ouça com atenção enquanto Jesus fala de sua traição iminente, suas palavras carregadas de tristeza e compaixão. Sinta a tensão na sala enquanto os discípulos lutam com a magnitude do que está por vir, com os corações pesados de medo e incerteza. Neste momento de comunhão, as fronteiras entre passado, presente e futuro tornam-se insignificantes. Aqui, na companhia de santos e pecadores, você é convidado a participar da festa sagrada, para provar e ver que o Senhor é bom, para beber profundamente do cálice da graça e do perdão. À medida que a última ceia chega ao fim, os ecos das palavras de Jesus permanecem no ar, um lembrete gentil dos mistérios que estão por vir. Prepare o seu coração, caro viajante, pois a viagem às profundezas da Semana Santa apenas começou. A traição e prisão. Entre no jardim de sombras, onde o luar se filtra pelos galhos, lançando silhuetas misteriosas no chão. Aqui, neste bosque sagrado, um drama cósmico se desenrola, uma traição prevista nos antigos pergaminhos do destino. Judas, suportando o peso dos segredos e das sombras, sai da escuridão, seus passos ecoando como sussurros na noite. Com um gesto ao mesmo tempo íntimo e arrepiante, ele dá o beijo da traição na testa de seu mestre, um gesto que reverbera pelos corredores da eternidade. No entanto, neste ato de traição reside um mistério mais profundo, ou um roteiro divino apresentado no palco da fragilidade humana. Pois mesmo quando Judas sucumbe à escuridão que se esconde dentro do seu próprio coração, a mão da providência guia os seus passos, tecendo os fios do destino numa tapeçaria de redenção. Eis que as forças das trevas convergem em torno de Jesus, com as suas intenções veladas em sombras e enganos. O ar estala de tensão enquanto os discípulos, despertados do sono, acordam com a visão de homens armados portando tochas e espadas. No meio deste drama que se desenrola, Jesus permanece resoluto, um pilar de força em meio ao caos. Embora o peso da traição iminente pese sobre ele, seu olhar permanece fixo no caminho que lhe foi apresentado, um caminho que leva à cruz, em última análise, à redenção.
À medida que a noite avança e os ecos da traição desaparecem na distância, uma verdade profunda começa a surgir nos corações daqueles que testemunham estes acontecimentos. Pois mesmo na hora mais sombria, a luz do amor divino brilha, iluminando o caminho a seguir através da emaranhada teia do destino e da providência. O julgamento e crucificação. Entre nas sagradas salas do julgamento, onde a verdade é obscurecida pelas sombras do poder e do medo. Pilatos, o titereiro do destino, está sentado em seu trono de julgamento, com a testa franzida de indecisão. Na balança está o destino dos inocentes, ou o destino do Cordeiro de Deus. Veja como as acusações voam como flechas, perfurando o silêncio do tribunal. Falsas testemunhas dão um passo à frente, suas línguas pingando mentiras venenosas. No entanto, em meio à cacofonia de vozes, ressoa uma voz da verdade, uma voz que não fala de reinos terrenos, mas de um reino que não é deste mundo. Pilatos, preso na teia emaranhada da política e da intriga, dá o seu veredicto, a um veredicto nascido não da justiça, mas da conveniência. Lavando as mãos do sangue da consciência, ele condena os inocentes à morte, ou uma morte que abalará os alicerces do mundo. E assim, o Cordeiro de Deus é levado ao matadouro, carregando sobre a sua fronte ferida o peso dos pecados da humanidade. As ruas estão repletas de curiosos, com os rostos contorcidos de desprezo e zombaria. No entanto, entre as zombarias e insultos, um mistério profundo se revela, um mistério de sofrimento e redenção, de amor e sacrifício. Veja como a cruz é erguida sobre a colina do Gólgota, lançando sua sombra sobre a terra. No meio da agonia, uma voz surge das profundezas do desespero, ou uma voz que fala de perdão e compaixão. Pois mesmo na hora mais sombria, a luz do amor divino brilha, iluminando o caminho para a redenção. À medida que as horas passam e o céu escurece, ocorre uma alquimia cósmica, ou uma transmutação da escuridão em luz, da morte em vida. Pois no mistério do sofrimento reside a semente da redenção, ou uma semente que florescerá para uma nova vida, para um mundo renascido. E assim, querido viajante, enquanto você está aos pés da cruz, você pode contemplar o mistério da redenção se desenrolando diante de seus olhos. Que você testemunhe o poder do amor para vencer até a própria morte. E que você possa carregar esta verdade dentro do seu coração enquanto viaja rumo ao desconhecido, a ressurreição. À medida que a primeira luz do amanhecer surge no horizonte, lançando os seus raios dourados sobre a paisagem, um silêncio sagrado envolve o mundo. Neste momento sagrado, toda a criação prende a respiração, como se antecipasse o desenrolar de um mistério divino. Na solidão silenciosa do túmulo, onde as sombras outrora permaneciam e a morte dominava, um milagre começa a acontecer. A pedra, uma vez selada com tristeza, é removida, revelando um túmulo vazio. As vestes funerárias, outrora envoltas em luto, jazem descartadas no frio chão de pedra. Eis que o Cristo ressuscitado emerge das profundezas da morte, radiante com a luz da glória divina. O seu rosto, outrora marcado pelo sofrimento, agora brilha com um brilho que ilumina a escuridão do túmulo. Nas suas mãos, as cicatrizes da crucificação testemunham a realidade da sua ressurreição, ou um triunfo sobre a própria morte. No Jardim dos Mistérios, onde as flores desabrocham e os pássaros cantam suas canções matinais, Maria Madalena se aproxima do túmulo com apreensão. Com o coração pesado de tristeza, os olhos turvos de lágrimas, ela busca consolo na presença de seu querido professor. Mas ao olhar para o túmulo vazio, a sua tristeza transforma-se em admiração, o seu desespero em esperança. Pois ali, diante dela, está o Senhor ressuscitado, aquele que ela pensava estar perdido para sempre, agora encontrado vivo e vitorioso sobre a morte. Eis que as lágrimas de tristeza de Maria se transformam em lágrimas de alegria, os seus gritos de angústia em gritos de louvor. Neste momento sagrado, os mistérios da Páscoa revelam-se em toda a sua glória, o triunfo da vida sobre a morte, a vitória do amor eterno. À medida que a notícia da ressurreição se espalha como fogo, incendiando corações e mentes com esperança, o mundo muda para sempre. A morte foi derrotada, o pecado foi vencido e uma nova vida nasceu na terra. Portanto, alegremo-nos, queridos amigos, e levantemos as nossas vozes em louvor e ação de graças. Pois na ressurreição de Cristo encontramos a promessa da nossa própria redenção, a certeza da nossa própria vitória sobre a morte.
Abracemos esta verdade de todo o coração e vivamos cada dia à luz da esperança eterna da Páscoa. Ao emergirmos das profundezas da Semana Santa, levemos conosco os ecos do mistério e da revelação que ressoaram nas nossas almas. Como fragmentos de uma melodia sagrada, estes ecos chamam-nos a recordar as verdades profundas que encontramos, as experiências transformadoras que partilhamos e a esperança eterna que foi acesa nos nossos corações. Na prova severa do sacrifício, onde o amor e o sofrimento se entrelaçam, possamos encontrar a redenção, ou uma redenção que transcende as limitações do tempo e do espaço, alcançando as profundezas do nosso ser para curar e restaurar. Pois é na entrega de nós mesmos que descobrimos o verdadeiro sentido da vida, uma vida derramada no serviço aos outros, uma vida moldada pelo exemplo daquele que deu tudo por nós. Na escuridão do desespero, onde dominam as dúvidas e os medos, possamos descobrir a luz da ressurreição, uma luz que atravessa as sombras e ilumina o caminho que temos diante de nós. Pois mesmo nos nossos momentos mais sombrios, quando tudo parece perdido e a esperança se esvai, a promessa de uma nova vida acena-nos para a frente, uma promessa de que a morte foi conquistada e que o amor reina vitorioso. Que os mistérios da Páscoa nos inspirem a abraçar o divino dentro e fora, a ver além do véu da ilusão que nos separa do sagrado e a reconhecer a presença do divino em cada momento, em cada encontro, em cada respiração que tomamos. Pois no reconhecimento da nossa própria divindade reside a chave para desbloquear a plenitude do nosso potencial, a viver com propósito, paixão e profunda gratidão pelo dom da própria vida. Ao nos despedirmos desta jornada sagrada e olharmos para o horizonte de possibilidades que se apresenta diante de nós, não esqueçamos as lições que aprendemos, as percepções que adquirimos e as ligações que estabelecemos ao longo do caminho. E à medida que continuamos nos nossos caminhos individuais, possamos levar dentro de nós a luz da Páscoa, uma luz que brilha como um farol de esperança e inspiração para todos os que cruzam o nosso caminho. Inscreva-se em nosso canal para continuar desvendando os mistérios da fé e as profundezas ilimitadas do espírito humano. Juntos, embarquemos nesta jornada de descoberta, à medida que procuramos descobrir as verdades ocultas que estão no cerne da existência e celebrar a beleza infinita do divino em todas as suas formas.